Vamos conversar com o advogado Dr. Marcelo Santos sobre o assunto que vem mobilizando a mídia internacional desde o dia 7 deste mês de outubro, quando aconteceu o ataque do grupo terrorista Hamas ao Estado de Israel. Por que o Estado brasileiro tem dificuldade em reconhecer que o Hamas é um grupo terrorista do ponto de vista da nossa Constituição? O que se pode dizer sobre esse episódio que vem incomodando a comunidade internacional? Que nós estamos a ver cotidianamente, todo instante, nesses 10 meses de desgoverno Lula, um governo que é, sem dúvida alguma, ilegítimo, é um governo, podemos dizer, fraudulento, ilegítimo, que não detém a aprovação da maioria do povo brasileiro. Isso fica muito patente e a gente vai, a cada dia, a cada instante, se deparando com notícias desagradáveis em relação a esse que se diz o gestor da nação brasileira. São muitas perguntas. Por que o governo brasileiro, por que as instituições legitimadas brasileiras, principalmente as instituições mais diretamente ligadas à diplomacia, como o Ministério das Relações Institucionais, o próprio Ministério dos Direitos Humanos, a própria Presidência da República, por que oficialmente, até o presente momento, não se manifestaram de maneira mais objetiva no sentido de repudiar e reconhecer como organização terrorista o grupo Hamas? Por que o governo brasileiro, pegando aqui o gancho do clássico 8 de janeiro, por que o governo brasileiro e todo o aparato governamental da gestão brasileira atual, de maneira enfática, insiste em chamar de terroristas brasileiros, cidadãos, mulheres, homens, idosos, até crianças, que ali estavam de maneira pacífica, reivindicando, questionando, manifestando livremente seu pensamento? Por que insistem em reprimir, como fizeram de maneira totalmente arbitrária, ao arrepio da lei, da Constituição, do direito, do ordenamento jurídico brasileiro, batizar, rotular aquelas pessoas de terroristas e, diante de um quadro tão grotesco como que nós estamos a assistir, a presenciar, de efetivo terrorismo, por que não há sequer um reconhecimento da natureza terrorista do grupo Hamas? São questionamentos que a gente se faz. Isso é muito grave. Mas vamos à Constituição. O que seria terrorismo? À luz do direito brasileiro, da Constituição brasileira e, obviamente, a Constituição brasileira, o direito brasileiro acompanha a essência do direito internacional público. A Constituição brasileira, no artigo 5º, inciso 43, diz o seguinte: a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou de anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e registros o terrorismo e todos os demais crimes definidos como hediondos e, por eles respondendo, os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Vamos trazer aqui o cenário do 8 de janeiro. Quem, de fato, ali estava a praticar, atitudes criminosas? Está muito claro. A farsa está ruindo e a CPMI do 8 de janeiro está cada dia mais trazendo à tona essa realidade. O governo se esquivando, omitindo e até destruindo provas cabais de que a própria estrutura governamental que poderia evitar todos aqueles atos omitiu-se e a própria estrutura governamental facilitou a infiltração de militantes esquerdistas ali no meio daquelas pessoas que estavam pacificamente reivindicando, protestando, para realizar toda aquela baderna, que, ressalte-se, não constitui terrorismo. Vamos já mostrar o que é terrorismo à luz do direito brasileiro. E o que houve ali? Nós poderíamos enumerar uma lista de infrações, de tipos penais, como dano ao patrimônio público, associação para a prática criminosa, formação de quadrilha. Terrorismo, não. É evidente que essas pessoas devem ser responsabilizadas, os que de fato praticaram, não sob o tipo penal terrorismo. A Constituição, ela traça diretrizes e, de acordo com a hierarquia das normas no Brasil, a lei em si complementar e, em algumas ocasiões, alguns decretos regulamentadores têm esse condão de explicar as normas, as diretrizes constitucionais.
A Lei 13.260, de 16 de março de 2016, que foi editada, por ironia, na gestão da Dilma, regulamenta o inciso 43 do artigo 5º da Constituição, disciplinando o terrorismo, tratando de disposições investigatórias e processuais e reformulando o conceito de organização terrorista, finalizando aqui nossa abordagem técnico-jurídica. O artigo 2º desta lei diz o seguinte: o terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos neste artigo por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça ou etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública. Então, terrorismo é isso. Não foi o que nós vimos ali, estrito sensu. E o parágrafo 2º deste artigo, de maneira mais enfática ainda e textual, clara e objetiva, expressa para nós o que de fato ali houve. Vejamos se a realidade, se os fatos não se adequam, estrito sensu, ao texto legal. O dispositivo neste artigo, que é o artigo 2º, aqui nós estamos lendo o parágrafo 2º do artigo 2º. O disposto nesse artigo não se aplica à conduta individual ou coletiva de pessoas em manifestações políticas, movimentos sociais, sindicais, religiosos, de classe ou de categoria profissional, direcionados por propósitos sociais ou reivindicatórios, visando a contestar, criticar, protestar ou apoiar, com o objetivo de defender direitos, garantias e liberdades constitucionais sem prejuízo da tipificação penal contida em lei. Então, vejamos, em 8 de janeiro o que houve foi isso aqui. A motivação foi esta, uma motivação de cunho social, uma manifestação política que visava contestar, criticar, manifestar uma insatisfação com o resultado das urnas do ano passado. Isso não é terrorismo. Terrorismo é o que está definido no artigo 1º. A gente volta aqui à célebre pergunta: e por que diante de ataques assintosos, violentíssimos, genocidas como estes que o grupo terrorista Hamas está a praticar? Agora está sofrendo a represália, mas de maneira silenciosa, covarde, sem um prévio aviso, direcionada a civis inocentes, crianças, mulheres, homens, idosos, mulheres, civis, crianças decapitadas, enfim, todo esse teatro de horrores. Então, por que diante desse quadro tão objetivo de efetivo terrorismo, à luz do direito internacional público e do direito constitucional brasileiro, por que a atual gestão brasileira não se posiciona? Por que o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o ministro dos Direitos Humanos do Brasil, que é o senhor Silvio Almeida, reúnem-se com representantes do Hamas, apoiadores? Isso foi veiculado a registros. E por que um deles se reuniu, dentre outros, com o embaixador do Irã aqui no Brasil, dias antes desse atentado? O ministro Alexandre Padilha recebeu um militante do grupo Hamas no Palácio do Planalto. Aí está, apoiador do Hamas, recebido por Padilha, atua como ex-secretário de Dino. Encontro oficial, patrocinado por nós, pelo nosso bolso, pelo bolso do contribuinte brasileiro. Isso é um assinte, isso é um tapa na cara de todos nós, quer dizer, uma autoridade, um ministro que ocupa uma função de cunho diplomático mesmo, né, o ministro das Relações Institucionais, receber não só mas ele recebeu junto com esse sujeito chamado Said Tenório, um grupo de representantes ativistas desse Instituto Brasil-Palestina que manifestamente apoiam o grupo terrorista Hamas. Publicaram fotos, está aí o registro, e, por sua vez, o ministro dos Direitos Humanos recebeu o embaixador do Irã, que é um país ditatorial, há muitas décadas, abertamente financia, apoia, fomenta treinamentos, inclusive de guerrilha, junto aos membros do Hamas. Então é uma coisa assim absurda. O que é que nós podemos imaginar que o presidente Lula, entre aspas, tem feito com essa avalanche de dinheiro? A gente pode chamar de furto mesmo, surrupiando o erário brasileiro, retirando somas vultosas de dinheiro do erário brasileiro para financiar ditaduras mundo afora, a pretexto de estar prestando auxílio. Por que a preferência é dada a estes representantes destes países, que reconhecidamente são países que alimentam, fomentam e mantêm
né, ditaduras, inclusive, desrespeitam em absoluto os direitos humanos.